Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Fala assim: bondade do Senhor na minha família. Fala assim: hoje a bondade de Deus vai alcançar a minha família, em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 2. Versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste ao dos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, ao qual destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo, e de conservareis a vida de meus irmãos e irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Irmãos, muitos já ouviram falar, até em escola bíblica, até as crianças já ouviram falar de Raabe. Raabe, essa atitude de Raabe foi tão assim forte, que se você for ler a genealogia de Cristo, que está em Mateus capítulo 1, você vai ver que no versículo 5 ela está lá. Raabe faz parte hoje da genealogia de Cristo. O Evangelho de Mateus, Mateus fez questão de registrar Raabe na genealogia. Veja que Raabe, por ser uma mulher que na época era considerada uma prostituta, e ela morava num lugar que aonde todos, quando viam a sua casa em cima, no muro, diziam: olha lá está a casa da prostituta. Raabe era uma mulher que todos, quando chegavam até ela, não conseguiam ver nela senão uma marca ruim, em sua casa também. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele usa de maneiras e métodos para alcançar uma família que nós não esperamos. Deus, ele usa da sua bondade de uma maneira que nós não entendemos. Não entendemos a maneira de Deus agir. Às vezes tentamos querer pensar como é que Deus vai resolver tal situação da nossa vida. E Deus usa às vezes pessoas que a gente menos espera. Veja que Raabe aqui, quando ela recebe os espias na sua casa, ela fala: olha, nós estamos tremendo aqui, porque nós sabemos que o Deus que vocês servem é um Deus poderoso, é um Deus que abriu o mar vermelho, é um Deus que desbaratou todo o exército de Faraó, é um Deus forte, e nós ouvimos o que Ele tem feito através de vocês. Primeira coisa que eu aprendo aqui com essa palavra logo pela manhã: o que as pessoas que estão ao nosso redor estão ouvindo falar do nosso Deus? Porque somos nós que apresentamos Deus. É a nossa atitude, a nossa maneira de ser, que vamos apresentar quem é o Senhor. Muitos conhecem deuses, mas existe um Deus poderoso que nós estamos falando aqui nesta manhã, que não tem outro maior do que Ele, não tem outro acima dEle. Entenda isso. Você veja que Raabe, ela fala assim: através de vocês, nós sabemos que existe um Deus poderoso. Ela não disse: através de vocês existe um Deus que é fraco. Ela disse: através de vocês nós ouvimos falar que existe um Deus que é forte.
Aqueles que nos cercam, o que eles falam de nós? Será que quando nós chegamos, há este temor, este respeito pelo menos? Será que aqueles que nos cercam têm este respeito quando está perto de nós? Mas olha, o Deus que você serve é um Deus forte, é um Deus que pode todas as coisas. Existem pessoas apresentando Jesus como um Jesus derrotado. Existem pessoas apresentando Jesus de uma forma totalmente errada, apresentando Jesus como alguém que, quando se usa para conquistar alguém, parece que ele usa não um cajado, mas usa uma vara de ferro para poder ganhar o coração de alguma pessoa. Você veja que só a presença daqueles espias foi o suficiente para que ela pudesse dizer: eu conheço o Deus que você serve. Aonde você chega, querido, todos sentem que em você há uma presença de um Deus forte. Será que quando você entra dentro da sua casa, aqueles que ainda não vêm à igreja, aqueles que ainda não conhecem Jesus, quando vê em você um Deus poderoso, o que será que nós estamos anunciando aí fora? O que será que as pessoas que estão à nossa volta estão vendo? Um Deus que pode todas as coisas? Ou um Deus que não pode fazer nada? Porque existem pessoas que ela entra e sai da igreja murmurando. Existem pessoas que murmuram por poucas coisas dentro da sua casa. Existem pessoas que ela acorda atribulada e dorme atribulada. Este é o Deus que eu não conheço, porque o Deus que eu conheço é o Deus da alegria. O Deus que eu conheço é o Deus da força. Glória, irmão. O Deus que eu conheço é o Deus que desta Bíblia que eu estou falando para vocês aqui. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho na época de Moisés é o mesmo Deus que está hoje conosco aqui. Apóstolo, mas será que Deus só faz esse milagre lá no passado? Não, Ele pode fazer coisas maiores ainda através de você. E você veja que aqui acontece que ela fala a esses homens: olha, por favor, mas tenha misericórdia, gente. Será que você pode entender, espias, não faça nada contra a minha casa. Veja a casa que eles escolhem para que pudesse espiar aquela terra. A casa que eles escolhem, a casa de uma prostituta. Irmão, o Senhor escolhe um lugar que é onde ninguém entraria para ajudar. O Senhor escolhe um lugar que ninguém ajudaria para estender a mão. E muitos, às vezes, costumam lembrar de alguém ou de alguma família, de alguma casa, sobre o problema existente naquela casa. Ah, você conhece aquela família? Ah, conheço, aquela que tem aquele filho que é assim. Ah, que tem aquele homem que faz isso. Ah, eu conheço. E quantos que quando se refere à casa de alguém, ele não se refere às vezes com uma coisa boa, mas se refere com uma coisa negativa. E foi justamente esta casa, que para muitos não valia nada, foi o que Deus escolheu para fazer a obra. Deus está escolhendo a tua casa hoje, para entrar com salvação lá dentro hoje, em nome de Jesus. Você veja que na casa de Raabe, era uma casa que jamais alguém daquele povo que conhecia outros deuses entraria para anunciar um Deus ali dentro. Existe uma ilustração muito interessante de um monge que ele todo dia ele via uma prostituta trazendo em sua casa todo dia um homem, porque era o seu trabalho. E todo dia ele falava assim para ela: olha, você vai para o inferno. E todo dia ele olhava para aquela mulher e dizia: você vai para o inferno. E aquela mulher, sem conhecer o Deus poderoso, assim ela fazia. Até que chegou um dia e falou assim para ele: o que eu preciso então para não ir para o inferno? E ele disse: você tem que abrir teu coração para Jesus. E ela se fez. Aquela mulher passou a ser de Jesus. E em um certo tempo, a fraqueza entrou de novo na sua vida, e aquela mulher começou de novo a se prostituir. E aquele homem, indignado por ver aquela mulher, ele falou assim: olha, a cada homem que você levar na sua casa, eu vou colocar uma pedra. E assim você vai olhar para as pedras e você vai saber o tamanho do seu pecado. E cada homem que ela levava para a sua casa, aquele monge colocava pedra, até que chegou uma montanha muito grande. E aquele homem disse assim: olha aqui, olha como é que está a tua vida. Está vendo essa montanha de pedra? Assim é a tua vida de pecado. Olha o tamanho do teu pecado. Você vai para o inferno desse jeito.
Até que chegou um dia, aquela mulher morreu e o monge também. Só que o monge foi para o inferno e aquela mulher foi para o céu. E acontecendo de que aquele monge chegando no inferno, ele falou assim: peraí, eu falei de Jesus, eu servi a Deus e hoje eu estou aqui. E ali disse o Senhor, falou: olha aqui, enquanto você estava em vida, você passou a vida só julgando aquela mulher. E aquela mulher, nos seus últimos dias de vida, ela dobrou o joelho e disse: Jesus, me perdoa, eu quero ser salva. E naquele dia nós levamos ela ao Senhor. Existem pessoas que elas só têm na sua vida uma unção de condenação, ou seja, isso não é unção, isso aí, desculpa a expressão errada, mas tem pessoas que ela parece mais juiz da sua família do que alguém que está preocupado em salvar. E no caso aqui de Raabe, não. Raabe, quando ela foi ali visitada pelos espias, ela disse: por favor, poupe minha família, porque o Deus que vocês servem é o Deus do céu e o Deus da terra. Nós sabemos o Deus que vocês servem, Ele é poderoso em guerra. Olha, o Deus que você serve é Deus no céu e Deus na terra. Eu vou falar de novo. Ela disse: o Deus que vocês servem é Deus no céu e Deus na terra. Escute, o Deus que você serve, que está aqui nesta manhã, é Deus no céu e Deus na terra. Ele é Senhor do Senhor no céu e é Senhor do Senhor na tua casa. Ele é Senhor do Senhor de onde está, Ele é o Senhor dos senhores aonde você está. Fala glória a Deus. Veja que ela vê Deus de uma forma que muitos às vezes não enxergam. Ela ficou com tanto medo, ela disse: olha, por favor, me prometa que você não vai causar nenhum mal com meu pai. Está casando de meu pai e vai me dar um sinal. Acredito que essa mulher, ela usou de uma maneira que muitos lares está faltando. Usareis de misericórdia com a casa de meu pai. De repente esta mulher vivia uma vida, ela vivia com uma vida de prostituição. Pode ser que os da casa do seu pai a condenava por isso, a criticava por ela ser daquele jeito. Só que esta mulher, quando viu que a destruição viria, a primeira coisa que ela pensou: a casa de meu pai. Preste bem atenção. Tem muitas pessoas que pensam primeiro: e meu emprego? E meu isso? E meu aquilo? Ela disse: a casa de meu pai. Mesmo diante de tantas feridas que essa mulher carregava em seu coração, isso não foi impedimento para dizer: eu amo meu pai. Não foi impedimento para dizer: eu amo minha família. Não foi impedimento para ela pensar primeiro na sua família, entrar salvação na sua casa. Veja, ela não pensou só nela. Interessante que Raabe, essa atitude que ela teve, ela entrou no Guinness Book da fé, ou seja, Hebreus capítulo 11, porque se você for ver, ali a galeria dos homens e mulheres da fé. A atitude dela fez com que ficasse registrado. Preste bem atenção. O que eu e você fazemos fica registrado. Está tudo bem com vocês? Pergunta para o teu irmão, fala assim: te serviram o café de manhã? Queridos, a minha atitude, a atitude que eu tenho, vai refletir dentro do meu lar. Quando ela disse: o Deus que você serve é do céu e da terra, ele está dizendo: o Deus que você serve, não tem ninguém que possa resistir. É um Deus que é tão poderoso que tudo está sob o teu controle. Amém? E ela disse algo que me chama muita atenção. Primeira coisa é a minha casa, minha família. Ela pensou em algo que muitas vezes não pensam. Muitos querem resolver os problemas externos, que é a vida financeira, material, profissional, mas esquece o interno, que é família. Muitos querem resolver os problemas que estão causando hoje dentro de casa. Eu preciso pagar uma dívida, eu não consigo mais dormir porque eu tenho uma dívida para pagar, e a casa está sendo deixada de lado.
Eu preciso trabalhar, minha vida é trabalhar. E a casa está ficando de lado. Ah, então quer dizer, apóstolo, que eu não preciso mais trabalhar? Puxa vida, que legal, hein? Vou ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada. Claro que não, meu irmão. Você vai ter que trabalhar. Porque quem não trabalha não tem o que comer. Mas quem trabalha tem o que comer. Amém? Veja que muitos preocupam com as coisas externas e não se preocupa com a sua família. Enquanto a redenção plena não for arrebatada para Jesus, enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós vamos falar de família aqui dentro. Porque família para a sociedade é um projeto falido, mas para o Senhor é um projeto dele. E tudo que é de Deus prospera, tudo que é de Deus vai para frente. Então eu quero profetizar em nome de Jesus que a tua família vai prosperar, a tua família vai para frente em nome do Senhor Jesus. Amém? Veja aqui. Será que o que você está se preocupando primeiro? Qual é a tua preocupação maior hoje? É entrar a salvação na tua casa ou entrar a prosperidade no teu lar? Alguns pensam assim que, puxa, por que Deus não prospera? Existem pessoas que dão muito testemunho, que eu vejo por aí. Deus me deu um carro, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Não que eu veja errado, claro que não. Mas e a família? Existem pessoas que ela consegue viver feliz porque ela vive através das coisas. Enquanto tem coisas, ou quando tem aquisição de alguma coisa, ele está feliz. Mas são pessoas que estão firmadas no nada. E aqui Raabe, mesmo sendo alguém que ela acreditava no poder de Deus. Mesmo a falha que ela tinha em sua vida, mas ela sabia que existia um Deus poderoso. Ei, pode ser que muitos olham para você e te vejam cheio de falha, mas você aí dentro, você sabe quem é o Deus que você serve. E por causa desta fé que você tem, Deus vai entrar com salvação na tua casa hoje, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor, querido. Ela fala: conserve a vida do meu pai e de minha mãe, e conserve a vida dos meus irmãos e de minhas irmãs. Veja que interessante. Ela não pediu o que eu vou ter em troca, porque se vocês vão destruir tudo aqui, eu vou perder minha casa. E minha casa é o ponto de prostituição, é minha renda. E agora? Ela fala: não, conserve o meu pai, conserve a minha mãe, conserve os meus irmãos e irmãs. Falando no geral, a minha família. A coisa mais interessante para ela, o tesouro maior para ela que tinha, era a sua família. Acontecesse o que acontecesse, perderia a casa, perderia tudo, perderia até o emprego, mas a família não poderia deixar de ser salva. Estamos lutando tanto por tantas coisas, estamos perdendo aquilo que é melhor, a família. Tem tanta gente ganhando o mundo aí fora, mas no final ele entende: perdi minha família. Tem gente ganhando tanta coisa na vida, mas os filhos, cada um está crescendo do jeito que quer. Tem pais que querem que o filho seja exemplo, mas ele mesmo não se preocupa por o filho que tem em casa. Chega às vezes fim de semana, ele se reúne com os amigos para fazer churrasco ou para beber alguma coisa. Alguns pais se reúnem para poder jogar futebol com o amigo e deixa lá a família. E quando o filho cresce, ele quer tentar consertar o que ele fez. Raabe dá um ensino poderoso para mim e para você. A preocupação maior dela era o quê? Salva a minha casa, salva a minha família. Não importa se alguém na minha casa disse que eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu os amo. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. Deixa marcadinho onde nós estamos. É anterior a Josué, tá? Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Versículo 39. Quem encontrou, diga amém.
Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Vou ler de novo. Nenhum outro há. Fala comigo. Nenhum outro há. Só Deus é Deus. Guarda, pois, os teus estatutos e teus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias da terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Olha para o teu irmão e fala assim: quer viver bastante? Obedeça ao Senhor. Claro que nós precisamos cuidar da nossa saúde, amém? Claro que nós precisamos tomar cuidado com os alimentos que comemos, enfim. Só que aqui você veja que Deus, ele fala algo tremendo. Primeiro eu quero me apresentar quem eu sou. Eu sou o único Deus. E eu quero ser único na tua vida. Se eu for único na tua vida e você me obedecer os meus mandamentos, os meus decretos, vai tudo bem na tua casa. Mas se você desobedecer, vai tudo mal lá dentro. Existem pessoas que passam tempo dentro da igreja, passam anos dentro da igreja, as coisas nunca melhoram. Escute aqui. Será que você tem obedecido aquilo que Deus mandou você fazer? Será que, mas apóstolo, como é que tem coisas que é difícil? Não, tem coisas que não que é difícil, é que você não quer fazer. O que Deus deixou aqui na Bíblia, para mim e para você, inclusive os 10 mandamentos, Ele não deixou que algo que é difícil para você, porque a Bíblia mesmo diz que o Senhor sabe até onde eu e você podemos suportar. Veja bem, muitos não querem, não conseguem, é porque não quer fazer, não quer obedecer. Por que muitas famílias não prosperam, não vão para frente, as coisas não acontecem? Porque não há este princípio chamado obediência a Deus. E obedecer a Deus é você fazer o que Ele quer que você faça. E aqui Ele fala: eu sou único na tua vida. Se eu sou único, então se prepare, que vai prolongar os dias na tua terra. Você vai viver para contar os milagres. Você vai viver para contar a salvação dentro da tua casa. Vai glorificando. Você vai viver para contar as maravilhas que eu vou fazer no teu lar. Ei, o próprio Deus fez questão de deixar registrado: eu sou o Deus dos céus. Eu sou o Deus da terra. Eu sou aquele que faço o sobrenatural do céu. Eu sou aquele que faz com que alguém na terra, quem eu quiser, vá na tua casa e te abençoe. Eu sou Deus da terra. Eu estou no controle da terra. Sou eu que abro a porta que você precisa. Sou eu que toco no coração daquele para te ajudar. Vai glorificando ao Senhor. E sou eu também que faço o milagre que o homem não pode fazer, porque eu sou o Deus do céu. Aleluia! Versículo 18 de capítulo 2 de Josué. Abra lá, por favor. Capítulo 2 de Josué, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: servindo nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, cairá sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos obrigados o juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Querido, veja que interessante. Eles falam assim: olha, se você conservar a tua família dentro da sua casa,
nós não vamos tocar num fio de cabelo deles, porque eu estou vendo na sua janela um sinal, um cordão de escarlata, vermelho. Esse cordão vermelho é o sinal que esta casa não posso mexer. O Senhor disse para Josué a última praga que ele ia enviar, que era a praga dos primogênitos. Deus lhe fala: pega um cordeiro sem defeito, o sangue desse cordeiro você passará nos umbrais da porta da entrada da sua casa, e quando passar o anjo da morte na madrugada, aonde tiver a marca, ele não entrará. Preste atenção. Quando alguém de um lar passa a ser de Jesus, na porta de entrada é colocado um fio de escarlata. Você não entendeu? Quando alguém da família entrega a sua vida a Jesus, na sua casa passa a ter uma marca, e o diabo não pode mais tocar na sua casa, porque existe alguém que colocou uma marca dentro do seu lar. Preste atenção. Raabe estava sobre a sua responsabilidade, ela dizer, ou ela fazer aquilo que eles ordenavam. Entra para dentro da sua casa com a sua família, você é responsável por eles. Mas o meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Você é responsável. O espiritual da sua família está na sua mão. O que você fizer, Deus vai fazer. Mas se você não se preocupar em guardar a tua família dentro do lar e colocar o fio de escarlata na porta, todos vão sofrer. Nós estamos desobrigados desse sangue. Mas se o fio de escarlata estiver na porta da sua casa e alguém tocar na sua casa, está tocando no Senhor. Escute uma coisa, querido. Quando você realmente se converte realmente ao Senhor, a conversão é genuína, verdadeira. Através da sua vida, é como se coloque nos umbrais da sua porta uma marca, que você não vê, mas o diabo enxerga. Preste atenção. Um exemplo que foi quando Jesus, ainda homem, 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus ele está chegando junto com os discípulos, depois da tempestade, à cidade de Gadara, aquele homem possesso de um demônio, ele se prostra e chama Jesus, o Filho de Deus. O que você vieste até nós? Veio nos atormentar? Veio aqui antes da hora? Veja, aquele demônio que estava naquele homem conseguiu ver que era Jesus. Escute, os discípulos não conseguiam ver o poder, quem era Jesus que estava ali, mas o diabo enxergava o espiritual. Eu vejo que existe uma marca, você é Jesus. Escute uma coisa, o diabo, quando ele tem que olhar para mim, para você, eu olho para a Anne e eu vejo a Anne, mas quando o diabo vê a Anne, ele não vê a Anne, ele vê uma marca. Eu não sei se ele vê ela coberta de sangue, da cabeça à planta dos pés, mas alguma coisa ele vê e ele fala: fica longe desta, porque ela tem um fio de escarlata na vida dela. Não mexa com esta família, porque esta família tem alguém lá dentro que pertence ao Deus Todo-Poderoso, que é Deus no céu e Deus na terra. Vai glorificando o Senhor, irmão. Então preste bem atenção. A tua família, a tua casa, é você que é responsável. Você quer que a tua família seja salva? Raabe disse: fica dentro da sua casa. Olha o outro irmão, fala assim: irmão, fica dentro da igreja, que a tua casa está nas mãos do Senhor. Posso ouvir um amém na igreja? Abra comigo agora em Josué capítulo 6. Esse relógio, eu acho que ele está, o Sidney, você adiantou a hora desse relógio. Você está mexendo nele, Sidney. Puxa vida, hein? Eu acho que está alguma coisa errada, né? Nem bem começou o culto, já estou terminando, gente. Que negócio é esse? Josué capítulo 6, versículo 25. Quem contou, diga amém. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje,
porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Olha aqui, quando nós somos do Senhor, primeira coisa que Deus guarda, fala comigo, a primeira coisa que Deus guarda é a minha família. A segunda coisa que Deus está guardando na tua casa é o que te pertence. Veja que tudo quanto ela tinha, o Senhor guardou e colocou ela para habitar em Israel. Tirou ela do lugar de morte, tirou do lugar de prostituição, tirou no lugar onde havia condenação e colocou no lugar de honra. A tua atitude vai levar a tua família a viver lugar de honra, porque a bondade do Senhor está alcançando a tua casa nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Apóstolo, eu estou vivendo hoje uma situação de vergonha. Obedeça a Deus. Não fique guardando mágoa no teu coração de alguém dentro do teu lar. Ah, eu não perdoo não sei quem. Ah, porque não sei quem fez isso. Ah, porque... Não. Raabe não pensou nada disso. Raabe pensou numa coisa principal: eu quero a minha família. Abra agora a sua Bíblia para a gente terminar, lá em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Versículo 5. Segunda Coríntios capítulo 8, versículo 5. Quem contou, diga amém, por favor. Está escrito assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Fala assim comigo: primeiro o Senhor, depois a nós. Irmão, veja que aqui o apóstolo Paulo fala: muitos se preocupavam primeiro agradar a Deus, depois a eles. Primeiro o Senhor, depois a nós. Muitos querem que primeiro seja nós, depois o Senhor. Mas aqui Paulo está dizendo: primeiro o Senhor, depois a nós. E se falando de família, muitos primeiro querem Ele, depois a família. Muitos querem primeiro os amigos, depois a família. Muitos querem primeiro alcançar riqueza, alcançar o tesouro, alcançar a prosperidade, depois a família. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Primeiro o Senhor, depois a nós. Primeiro a tua família, depois as coisas dessa terra. Primeiro a salvação na tua casa, porque quando entra a salvação na casa do crente, uma coisa vai começar a acontecer: vai ter comunhão. E quando tem comunhão dentro de uma casa, tem verdade de Deus, vai glorificando o Senhor. Naquela casa Deus vai ordenar bênçãos. Fala assim comigo: é Deus que ordena bênção. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos lá, louvor. Vamos engatar a segunda aí. Veja que hoje os valores estão invertidos aí fora. Nós temos que ter amizades, seja ela uma amizade de alguém que não seja evangélica, não seja crente. Nós não podemos ser ET, pessoas de outro mundo, né? Não toque em mim, não mexe comigo, mas só que nós temos que saber aquilo que é lícito para a nossa vida. Nós precisamos saber aquilo que para nós é bênção. Só que muitos estão vivendo hoje, nem sabem por que está vivendo, gente. Muitos querem resultados. Exemplo: quando eu não conhecia Jesus, toda semana eu pegava a bispa, a minha filha Camila, e nós íamos toda semana para o terreiro. Toda semana. Não tinha um dia que nós não deixávamos, uma semana que nós não deixávamos de ir. Isso também às vezes eu ia sozinho, várias vezes na semana.
Por que, apóstolo, o senhor ia toda semana com a sua filha pequena e a sua esposa ao terreiro? Porque eu queria resultado. Eu queria alcançar alguma coisa. Eu queria um emprego melhor. Eu queria, dentro daquilo que eu estudei, conseguir algo melhor para minha família. E até conseguia, sabe? Só que uma coisa eu estava perdendo. Era a minha família. Conseguia dar um carro para minha esposa. Tivemos bom emprego, eu e ela, onde morávamos. Mas não tinha família. Da porta para fora era alegria, porque estava perto dos amigos. Entrava dentro de casa, onde ficava pai, mãe e filho. Aí acabava a alegria. Por quê? Porque não tinha um fio de escarlate. E porque nós nos preocupávamos com buscar a Deus como Ele é. Mas quando passamos a conhecer Jesus, aí as coisas mudam. A maneira de falar muda. A maneira de ver as coisas muda. Hoje não são mais as coisas que nos dominam. Hoje é o Senhor que nos dirige. Posso ouvir um amém? Existem muitas pessoas que estão mais preocupadas em ter amigos do que ter sua família. Entra a salvação na tua casa hoje, irmão. Tem que entrar. Obedeça a Deus, querido. É tão simples obedecer ao Senhor. É tão maravilhoso obedecer esse Deus. As pessoas acham, mas eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não é parar de fazer. Quando nós passamos a ser de Jesus, há um despertamento dentro de nós. Nós saímos da morte espiritual, passamos para a vida com Cristo. E a minha atitude vai refletir dentro de casa. Existe um caso muito interessante que uma mãe teve um filho gêmeos e uma das crianças no parto morreu. A outra sobreviveu. E aquela mãe crente, ela disse para o médico: não aceito. Deus me deu 2 filhos. Mas moça, o seu filho já está morto. Ela falou: não, traz ele para mim aqui no quarto. Mas não é possível, moça, ele já está morto. Não importa, eu quero passar uns minutos com ele mesmo assim, deitado em mim. Foi Deus que me deu. Aquela mãe e aquele pai, que aquela criança já estava em óbito, já estava morta. Ela pegou a criança, colocou sobre o seu peito, deitado na cama, e começou a ministrar. Este é o tesouro que Jesus me deu. Essa é a herança que o Senhor me deu, Jesus. Seja quanto tempo eu tenho para ficar aqui com Ele, eu vou ficar abraçado, porque foi o Senhor que me deu. O Senhor não me deu filho para a morte, o Senhor me deu filho para a vida. E aquela mulher, aquele homem ministrando sobre aquela criança morta. Imagine uma mãe que espera 9 meses, vocês que são mães, e pega uma criança sem vida e começa a ministrar a palavra. Jesus, esta aqui é meu filho. E o médico incomodado, os enfermeiros já se tinham passado 2 horas daquela criança deitada no peito de sua mãe. E daqui a pouco uma enfermeira coloca a cara na porta. Estou todo arrepiado aqui. Ela começa a ver aquela criança no peito de sua mãe. Quando ela foi falar: mãe, devolve a criança que precisamos levar ao necrotério. Ela começou a ver aquela criança mexer as perninhas. Aquela criança ressuscitou no peito de sua mãe. Aquela mãe ministrava no seu filho: filho é herança do meu Senhor, então você vai viver. Todo aquele hospital começou a glorificar a Deus. Foi notícia isso é verdade, isso não é uma ilustração, isso aconteceu. Essa mãe crente ministrou sobre este filho, e ele ressuscitou, e hoje vive os 2.
olha o que tem, olha o poder da oração. Deus dos céus e Deus da terra. Olha que eu e você podemos fazer quando usamos a nossa obediência e a nossa fé. Pegamos aquilo que é precioso, a nossa família, colocamos aqui no peito em oração, diz: Senhor, Tu me deu uma família, o diabo não vai tomar. Tu me deu um casamento, o diabo não vai tomar. Irmão, quantos pais esquecem de fazer isso com o teu filho? Colocar ele aqui, ó, e ministrar enquanto é criança. Deita aqui, ó. Mas eu não tenho tempo. Mas a partir de hoje você vai ter. Você vai entrar na sua casa hoje. Deus vai abrir teus olhos espirituais. E você vai ver uma marca na tua porta. E essa marca é o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. Fala assim: a minha casa está marcada pelo sangue de Jesus. Queridos, estenda a sua mão em direção à sua casa. Bispa, canta um pedacinho para a gente aí. Estenda as suas mãos lá em direção ao seu lar. Senhor Jesus, enquanto a tua serva adora um pouquinho, nesses últimos minutos que nos faltam, visita, Deus, aquelas casas. Eu vou clamar, Rabachu decanta labaçã. pois tudo vem de ti. Entra naquela família, Senhor. E tudo está em ti. Entra com salvação naquela casa. Que essa mãe não tenha vergonha de ministrar com seu filho e com a sua filha. Vai haver ressurreição. Tu és a direção. Oh, cante, ministrando sobre a tua casa agora. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Adore, adore, adore. Ministre sobre a tua casa. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Deus do céu e o Deus da terra. Eu me Santo, santo, santo. aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Sim, Jesus. A ti eu vou clamar, Meu Deus santo, Deus. pois tudo vem de ti. Abençoe esses lares, e Senhor. tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Senhor. Santo Deus. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir É verdade. um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo. Tudo que eu preciso pra viver. Eu me Lance aos seus braços. Santo Deus. Encontro meu refúgio. Eu me Levante as suas mãos. Deixa eu ministrar em vocês aqui. Deixa eu ministrar na vida de vocês.
Senhor, eu ministro sobre cada família aqui representada. Nada vai tocar aquela casa, nada vai tocar nesta família, porque lá naquela casa tem uma marca. Muitos não enxergam essa marca, mas o diabo sabe qual é essa marca. É o sangue de Jesus. Esta família é do Senhor. Eu ministro salvação nesta casa. Eu ministro cura nesse lar, Senhor. Senhor, traz o renovo no casamento desse casal. Traz o renovo nesta família, Senhor, que eles possam um olhar pelo outro, olhar para o outro, como Raabe olhava para a sua família. Guarda meu pai, guarda minha mãe, guarda os meus filhos, meus irmãos e minhas irmãs. Peça isso para Deus agora, para terminar. Pede para Deus visitar alguém nesta hora que você ama. Vai, pede aí, irmão. O Deus do céu e da terra está aqui para te abençoar. Pede para Deus visitar alguém. Se até hoje você não valorizou a tua família como você deveria, peça para Deus perdão. Fala: Senhor, eu vou valorizar meu pai e minha mãe a partir de hoje. Eu vou valorizar os meus filhos a partir de hoje. Fala para Deus, fala que você vai mudar, você vai obedecer ao Senhor. Deus está dizendo: eu vou prolongar os dias da tua vida. E se Deus vai prolongar os dias da tua vida, se prepare para viver dias de delícias, dias de vitórias, dias de bênçãos dentro da tua casa. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu abençoo toda a tua família. Fala assim: Senhor Jesus, eu tenho fé, eu creio na tua palavra, que hoje entra salvação na minha casa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, faz muito barulho para Jesus, irmão. Aleluia. Aos teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Deus é fiel. Amém.